Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nos nossos estudos. Então, seja bem-vindo, você que acessou aí o vídeo para sua edificação e nossa. Nós estamos aqui hoje para continuar os nossos estudos no Catecismo Maior. Hoje nós vamos fazer uma breve abordagem sobre a pergunta de número 5, fechando assim aquela sessão introdutória. A partir daqui nós vamos entrar nos dois grandes blocos abordados pelo Catecismo Maior. Hoje então nós vamos encerrar essa primeira parte com a pergunta 5. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, nós vamos orar, pedir que Deus nos direcione e fale ao nosso coração. Santo Deus, muito obrigado pela tua bondade, misericórdia e graça. Muito obrigado pelo sustento que o Senhor nos tem dado, pela alegria da tua presença. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nos conduzido ao Senhor, nos atraído amorosamente ao Senhor. Nesse momento nós clamamos ao Senhor que nos abençoe o teu povo, a todos aqueles que forem edificados por este vídeo, por esta exposição. Que a tua graça nos acompanhe, que a tua palavra, Deus, penetre em nosso coração com a ação do Santo Espírito do Senhor, a fim de que sejamos fortalecidos, amadurecidos, possamos obter o crescimento que vem do alto. Obrigado pela tua igreja, obrigado, Deus, pela oportunidade de estudarmos a verdade do Evangelho, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos estudar a quinta pergunta do Catecismo Maior, e nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de João, que vai aqui nos dar um norte, né? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, diz assim: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Nós encontramos na Escritura muitas afirmações, citações, muitas instruções acerca da sua autoridade, como já estudamos. Ela é revestida de autoridade, ela é a verdade. A Escritura traz toda a instrução que Deus tem para o seu povo, para que o seu povo creia e viva segundo esta fé. Então, é importante a gente olhar para a Escritura como uma fonte inesgotável daquilo que procede de Deus, daquilo que procede dos lábios de Deus. Jesus cita um texto muito precioso para nós aqui, para nossa abordagem, obviamente para a edificação da igreja. Ele cita um texto quando da tentação no deserto, ele, no primeiro ato de Satanás tentando ele responde a Satanás assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está aqui citando Deuteronômio 8, versículo 3. E o que Jesus está dizendo, né, o que Deuteronômio diz aqui, o que Jesus está citando para Satanás, rechaçando a sua ação,
e dizendo para nós, para nossa instrução, é que aquilo que Deus revelou, a sua palavra, aquilo que ele disse e foi registrado na sua palavra, é a nossa fonte de alimento. É a nossa única fonte de alimento, fonte de vida. É a instrução para que nós possamos trilhar o caminho reto, ter o objeto de fé correto e possamos viver fundamentados nisto. Portanto, a Escritura Sagrada é a fonte mais sublime daquilo que pode e deve alimentar o nosso coração. É a única fonte capaz de alvejar um coração enganoso e corrupto. A Escritura é o único reduto do conhecimento capaz de transformar a mentalidade, a vida, de dar novo sentido, de mudar o coração, de trazer à tona aquilo que precisa ser transformado, retirado, precisa ser arrancado de nós. É a fonte que é capaz de tirar aquilo que é impróprio e colocar aquilo que procede do alto. Portanto, devemos olhar para a Escritura de uma maneira mais honesta, ávida por conhecimento, né? Porque ela é a palavra de Deus. Deus não pode ser ignorado, porque Ele é Deus, né? Bem, então nós, tendo como base isso que foi dito introdutoriamente, eu vou ler a pergunta 5 do Catecismo Maior e, lembrando-nos dos textos que já foram lidos, nós vamos desenvolver aqui algumas abordagens. A pergunta é a seguinte: o que as Escrituras principalmente ensinam? Né? Qual é o ensino das Escrituras, de forma principal? Antes de ler a resposta, eu gostaria de trazer um entendimento, uma verdade sobre a Escritura para lançar luz na nossa caminhada. A Escritura é cristocêntrica e isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Tudo na Escritura aponta e está relacionado a Jesus, fala de Jesus. O ensino da Escritura está ligado à pessoa de Jesus, tanto no que diz respeito à fé, quanto no que diz respeito à obediência. A pessoa de Jesus é o centro da Escritura, é o tema dela, é a fonte, o cerne, né, da Escritura. Jesus está no princípio e no fim do registro bíblico. Então tudo está relacionado à pessoa de Jesus. A resposta que nós temos aqui na confissão de fé, resposta dada por aqueles homens tementes a Deus ali na Assembleia de Westminster, é a seguinte: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer e sobre Deus, o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Nós vemos aqui na resposta, e é muito preciso isto, que a Escritura apresenta duas partes, né? Existem dois aspectos, duas partes principais estabelecidas no todo da Escritura, até de forma didática, para a nossa vida cristã. A primeira parte
do ensinamento da Escritura, obviamente não que alguns livros falam sobre isso, mas toda a Escritura apresenta dois blocos de ensinos principais. O primeiro é uma mensagem real, legítima, verdadeira sobre o que se deve crer, ou o ensino no qual se deve crer, né? A verdade na qual se deve crer. Então, a Escritura ensina isso, mostra isso. O que o homem deve crer, deve ter como fonte de fé, como alimento de fé, como objeto de fé. No que, em qual verdade ele deve depositar o seu coração. Onde ele deve fundamentar a sua vida. Qual é a razão pela qual ele é impulsionado, né? Onde ele deve depositar o seu coração com verdadeira fé, com crença real. Então, a Escritura, no todo dela, né, no seu lastro, apresenta uma verdade inquestionável, a verdade. E por toda a Escritura nós vemos afirmações assim, sinônimas, afirmações que lançam luz sobre esta vertente ou esse aspecto do ensino bíblico, né? Aquilo que deve ser o nosso objeto de fé. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos afirmações de Jesus sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras testemunham de mim, diz isto. Bem fazeis, né? Examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus se apresenta, se mostra como o centro da fé, a razão da fé, a verdade que se deve crer, o fundamento da vida. Então, a Escritura, em primeiro lugar, ensina, apresenta uma mensagem verdadeira na qual devemos crer, né? A verdade que deve ser crida. Segundo aspecto, o segundo grande ensino da Escritura sobre Deus, né? E nesse caso agora o que Deus requer, é que ela nos traz uma mensagem também verdadeira, a qual nós devemos obedecer. Então, por um lado, ela apresenta a verdade que deve ser crida. Por outro lado, ela apresenta a verdade que deve ser obedecida. Ela apresenta o fundamento e o modo de vida. Ela mostra a razão da existência, né? Onde nós ancoramos o nosso coração, e ela mostra o caminho que deve ser seguido e a maneira que nós devemos seguir esse caminho, né? Crer e obedecer, né? A fé e vida. Então, veja que a Escritura abraça tudo na nossa vida, até porque tudo na vida resulta daquilo que nós cremos, né? E a isto nós podemos caminhar um pouco mais e perguntar, né, por que crer vem antes, né? Por que eu não devo fazer primeiro, né? Por que eu não posso obedecer primeiro? Ou por que crer vem antes? Paulo, escrevendo aos Efésios, nos traz um ensino muito precioso, no capítulo 2, verso 10. Ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que Paulo diz ali que as boas obras é resultado daquilo que é operado antes, né? E antes ele está falando sobre a salvação. E ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então as obras ali não vêm antes, a fé vem primeiro. As obras vêm depois e são obras que estão alinhadas, estão em sintonia com a fé, com a verdade de Deus. Obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a fé vem primeiro porque vivemos num mundo em que as pessoas tentam apresentar as suas obras, os seus feitos, como justificativa para uma vida longe de Deus, para uma vida não bíblica, sem conhecimento de Deus. As pessoas estão acostumadas a criar um perfil, uma bolha de piedade, baseado naquilo que fazem. E isto, ou com base nisto, constroem aquilo na qual creem. Então a fé deles resulta daquilo que eles são e fazem, não daquilo que provém de Deus, não daquilo que Deus revela. E isto é falso, isto é perigoso, é uma falsa fé. É uma fé baseada na mentira. Estas obras são repugnantes para com Deus porque elas são para benefício pessoal e não para a glória de Deus. Até porque quem segue este caminho nem conhece a Deus e ainda que usem o nome de Deus e tentem nivelar Deus ao seu próprio patamar. Mas quando nós lemos a Escritura, vemos o inverso disto. E, de forma muito precisa, aqueles homens piedosos lá em Westminster colocaram na ordem correta. A Escritura nos ensina a verdade que se deve crer e depois aquilo que devemos fazer. O crer vem antes do dever, antes do obedecer, antes do fazer. Por quê que isso acontece? Porque a raiz deve vir antes do fruto. O autor aos Provérbios faz a seguinte afirmação: como, no caso aqui o homem, como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o resultado, o fruto, procede daquilo que é a base, o fundamento, a raiz. A raiz vem antes. O inverso não acontece. Então, crer é o que vai produzir frutos legítimos, frutos bíblicos, frutos que procedem de Deus. Não se pode fazer a obra de Deus sem crer verdadeiramente, crer baseado na verdade, sem ter uma fé genuína, sem conhecer a Deus, sem conhecer aquilo que compõe o ser de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus, sem nos conhecer a luz de Deus. Então, crer na verdade é o que gera frutos de verdade. Crer é a raiz e o condutor da vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, ele diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. O que ele está dizendo é que tudo que não provém de uma fé verdadeira, de uma falsa fé, daquilo que é crendice, é pecado. Isso quer dizer que tudo que nós fazemos testemunha da fé que nós temos, daquilo que nós cremos ou daquilo em quem ou no qual cremos. Portanto, ainda que nós saibamos ou não saibamos, o que eu e você fazemos dará testemunho do que de fato nós cremos, de qual é a nossa verdadeira fé. E
É triste constatar que em nossos dias, até por causa da preguiça intelectual de muitos cristãos, as pessoas vivem de uma maneira contrária àquilo que dizem crer. Muita gente faz afirmação, muitas pessoas prestam cultos e fazem declarações para Deus, e quando entram no assunto de religião, e normalmente entram com outros crentes, que muitos não têm coragem de falar com ímpios sobre sua fé, e entram nesses assuntos, fazem afirmações teológicas e tudo mais, mas a prática de vida não condiz com isto. O que isso revela é que eles, ainda que afirmam crer naquelas coisas, eles de fato não creem, aquilo é apenas demagogia. Porque o fruto resulta daquilo que é o fundamento da fé. O que eu creio de fato dará frutos coerentes com aquilo, que de fato são obediência a Deus. Quando os meus frutos destoam daquilo que eu digo crer, é porque o que eu digo crer é mentira na minha vida. Eu não creio nisso, eu creio em outra coisa. E isso é perigoso para a igreja, ainda que não seja tão incomum na condução aí, na cristandade contemporânea. Então, crer vem antes do dever, porque nós não podemos obedecer sem saber quem é o nosso Deus e o que Deus requer de nós. Nós não podemos produzir frutos legítimos, saudáveis, se a raiz está prejudicada. Não é capaz de nos alimentar para isto, ou se nós não temos uma raiz. Então a raiz vem primeiro, os fundamentos vêm primeiro, a fonte vem primeiro. Isto nos leva a um jargão, que hoje não é dito mais, mas há algum tempo era usado, hoje é dito de outra maneira, né? Aconteceram algumas metamorfoses aí nesses jargões que nasceram há algumas décadas. Como, por exemplo, o cristianismo não é doutrina, é vida. Né? A minha religião é Jesus. Né? A igreja sou eu. Né? E coisas assim. A letra mata, tem um mau uso do texto bíblico. Né? Aliás, é antigo essa afirmação, isso nasceu já no período da Reforma. Né? A letra mata é uma afirmação cunhada aí, ou usada, na verdade, pelos anabatistas. Então, há jargões nesse sentido, como se o conhecimento, aquilo que ancora a fé, fosse menos relevante ou até dispensável em detrimento do estilo de vida que nós temos. Isso aí produziu várias heresias, né? Várias heresias, várias seitas, vários segmentos pseudo-cristãos que tentam cooptar as pessoas, tentam roubar o coração das pessoas, ludibriar as pessoas com a falsa piedade, como se isso fosse genuína piedade. Né? A boa ação, as boas obras, que a igreja deve praticar mesmo, mas pelas motivações corretas, né? Pelas razões certas, bíblicas. Então, jargões como esse, o cristianismo é doutrina, não é doutrina, é vida. Isso é pernicioso, é maldoso, é diabólico, na verdade, porque isso é uma meia-verdade. O cristianismo, de fato, é vida, mas também é doutrina. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. O meu conhecimento doutrinário, os fundamentos da fé, é justamente o que produzirá uma vida consistente. Não tem como eu construir uma vida
edificar uma vida sem fundamentos sólidos. Desmorona. Jesus já conta a parábola lá das duas casas, né? Uma sobre a rocha, uma sobre a areia. Não tem como eu edificar uma vida cristã que agrade a Deus, que honre a Deus, sem estabelecer esta vida sobre um fundamento sólido. Não pode, não acontecerá, desmoronará, envergonhará tanto o suposto cristão, como trará vergonha e execração pública à noiva, né, à igreja. Portanto, afirmações como esta, que polarizam, que desmembram o cristianismo, procede de Satanás. Satanás, que é mestre em meias verdades e coloca roupagens nisto para que as pessoas vivam um cristianismo equivocado, né? Um cristianismo contaminado, frágil, sem bases. Esta é a razão de muitos cristãos ou supostos cristãos não permanecerem nas igrejas que ingressam, nas igrejas que se tornam membros, por qualquer razão saem, abandonam a fé, não tem fundamento, não tem bases, foram enganados com essa ideia de que o cristianismo é uma religião que só preza, né, as obras, a boa ação, né, que a roupagem, a fachada. Não, é necessário ter fundamento. A Bíblia é para que nós creiamos de forma verdadeira, com fundamento genuíno, e com base nisto tenhamos uma vida que honre o nosso Criador. Jesus faz a seguinte afirmação quando é inquirido pelo escriba. Ele diz assim, ele pergunta qual é, né, qual o mandamento, né, qual a pergunta. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, deve haver fundamento na relação com Deus. Deve haver resultado na relação com Deus e com o próximo. Então, a base, né, da vida é o que torna a vida vigorosa, forte, que aguenta, né, os impactos da vida, da caminhada. Nessa dinâmica, nós podemos ilustrar dizendo o seguinte, que a base não é mais importante que o telhado. Né? Ambos são importantes. Não pode haver um sem outro. Né? Dentro do seu propósito, dentro das suas funcionalidades, daquilo que se exige, eu preciso ter fundamento para que o meu telhado não caia. Eu preciso ter telhado para que a tempestade não entre. Né? Os dois cumprem um propósito definido. Então não é um ou outro, é um e outro. Né? Qual é mais importante? As rodas do carro ou o motor? Ambos são importantes, indispensáveis. Né? E caminham juntos, estão ali ligados. Então, amados irmãos, a Escritura deve ser examinada e estudada para fundamentar a nossa fé, porque ela traz a mensagem na qual devemos crer, e ela deve ser examinada com tanto afinco e dedicação, também para buscar a orientação de Deus sobre o que devemos fazer na vida, a que devemos obedecer.
A Escritura nos traz de forma muito vívida a verdade, o objeto da nossa fé, tanto quanto traz como nós devemos viver essa fé, o que resulta desta fé. Portanto, não despreze a doutrina, tanto quanto não despreze a conduta cristã. Viva uma vida cristã como um legítimo e vigoroso testemunho daquilo que você crê. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encoraje a ler a Escritura, a estudá-la, a aplicá-la à sua conduta, que você vai experimentar bênçãos e ações, transformações de Deus jamais vistas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Dá-nos da Tua graça. Instrua-nos, ensina-nos dia após dia e nos conduza, Deus, a uma vida cristã que honre o Senhor e que testemunhe do Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.